o sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa tarde, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no nosso Além da Saúde Podcast. Hoje, começando o mês novo, 1º de abril de 2024, episódio de número 40, pós-Páscoa. Não foi premeditado nós falarmos sobre emagrecimento no pós-Páscoa, mas vamos falar a verdade que vem a calhar. A gente até confabulava sobre isso antes de começarmos ao vivo o nosso podcast de hoje com ela, nossa convidada, que volta ao nosso Além da Saúde, Isabel Vieira, nutricionista. Seja bem-vinda mais uma vez, Bel. Muito obrigada, Fabi. De coração, eu amei estar aqui já uma primeira vez e agora poder voltar para cá. É um prazer para mim. Prazer todo nosso tê-la aqui novamente para a gente falar sobre verdades, mitos e perigos do emagrecimento. E eu acho que esse tema tem tanto fundamento e tem tanta coisa boa pra gente falar que o tempo do podcast vai ser pouco. A gente vai fazer tipo assim, capítulo 1, 2, 3, porque é infinito. Porque as dúvidas sempre surgem, por isso o nosso chat está liberado, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nossa audiência, você que consegue estar ao vivo com a gente, tem esse privilégio de poder participar, de poder enviar a sua dúvida. Não tenha vergonha, porque muitas vezes a sua pergunta, a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando com isso, tá? Então pergunta mesmo aqui, tanto no chat do YouTube quanto do Facebook. Também já segue, não é? Lá no Facebook, Is Rádio Podcast, no YouTube também o nosso canal Is Rádio Podcast. Curte, compartilha a nossa live, coloca aí nos grupos de WhatsApp para todo mundo saber que o Além da Saúde traz temas de muita relevância. Eu tenho, não é, o maior cuidado de escolher a dedo dos nossos convidados, os temas para que eles tenham realmente relevância no nosso dia a dia, para que a gente adquira mais conhecimento, porque quanto mais sabedoria, mais conhecimento a gente tem sobre determinado assunto, menos preconceito e mais bagagem é a nossa riqueza, que ninguém tira da gente. É esse conhecimento que a gente adquire aqui no nosso dia a dia. A gente está sempre aprendendo e com os nossos convidados, então, mais ainda. É isso que a gente quer dividir, multiplicar e compartilhar com você que acompanha a gente. E a tecnologia é tão boa que se você não consegue acompanhar ao vivo, segunda, 2 horas, muita gente trabalhando, não consegue acompanhar, você vai conseguir depois ter acesso tanto pelas plataformas do YouTube e do Facebook da Is Rádio Podcast. E a partir de amanhã, a gente já sobe também para o meu YouTube, Fabiana Fatoretto. Segue lá também para dar uma força para a gente continuar esse trabalho maravilhoso. Então, todos os episódios do Além da Saúde nas plataformas da Is Rádio Podcast e no meu YouTube também, Fabiana Fatoretto, para você ter acesso quando você quiser, a hora que você quiser rever algum trechinho, ficou com alguma dúvida, volta lá e pode enviar para as pessoas poderem também ter mais conhecimento. E falando um pouquinho mais da nossa convidada, a Isabel Vieira, você que não acompanhou o podcast que ela veio pela primeira vez, procura lá que ele já tá salvo e você vai conseguir assistir se você não assistiu, tá? A Isabel, ela é nutricionista com graduação pela Unicamp em nutrição, pós-graduação, mestrado em andamento, porque a mulher não para, tá? Ela tem rodinha nos pés. Programa de ciências da nutrição, esporte e metabolismo também da Unicamp. E a linha de pesquisa que ela segue é de endometriose e alimentação. Ela é certificada em atendimento nutricional e comportamento alimentar focado em emagrecimento. Atuação clínica, emagrecimento e comportamento alimentar, que inclusive foi o tema que a gente falou da vez que ela esteve aqui a primeira vez, foi comportamento alimentar, tá? Principalmente nutrição esportiva também e saúde da mulher. E ela atende presencial e personal diet, atendimento domiciliar em Campinas e Limeira,
online. E aqui em Limeira ela também atende na Academia Focus Esportes Clube, que é, inclusive, nosso apoiador aqui do nosso Além da Saúde. Já quero aproveitar e agradecer ao Fernando e toda a equipe da Academia Focus, que sempre preza pelo melhor para os alunos. Eu falo que a academia é uma família. Eles tentam deixar o ambiente mais aconchegante possível, porque quem nunca frequentou o ambiente de uma academia, quando chega, é assustador. Eu sei que é difícil, mas para que a gente possa tornar essa rotina um hábito, eles têm todo esse cuidado. Então, a equipe vai te atender assim, te receber de braços abertos. Vá conhecer pessoalmente. Fica na Rua Tenente Belisário, 367, no centro aqui de Limeira. Tem 2 estacionamentos, um ao lado da academia, outro atravessando a rua da academia. Além da musculação, natação, a partir dos 6 meses de idade, até quando você quiser nadar, hidroginástica, a sala de bike, que agora tá topíssima. Receberam bikes novas. Gente, a bike só falta falar. Né, Bel? Exato. O resto, meu bem, você não tem. É uma nave aquele negócio. Senhor Rodrigo, que é o professor que comanda, tem horários novos, 10 para 6 da manhã, de segunda e quarta, aula de bike. Para você que fica reclamando que não tem tempo, Academia Focus dá um jeito. Moço, dá. E a partir do dia 6 de maio, a partir de maio, vão ter aulas também à tarde, a partir, acho que das 4h10, tá? Então, fica de olho na programação, eles postam tudo nas redes sociais, @Focus Esportes Clube. E o legal da academia é que mesmo que você não seja aluno, lá no Instagram, eles têm um material que eles entregam para você muito interessante para você já começar a mudar um pouco a sua mentalidade, a sua consciência, a qualidade de vida. Você tem que dar o primeiro passo, não tem jeito. Mas com uma equipe igual que você encontra na Focus, o caminho fica menos árduo. Não é, Bel? Com certeza. Nós que o digamos, tá? Eu falei pra Bel, a gente tenta ir todo dia. Nem sempre a gente consegue, mas a gente retoma. Isso que é importante. O importante é recomeçar. Recomeçar. Sempre recomeçar. Quantas vezes forem necessárias, tá? Não adquirir aquele negócio da... Ai, não fui agora, não fui na segunda, não vou essa semana. Não. São atitudes e escolhas. Exato. Não deu para ir na segunda? Terça, quarta, quinta, sexta. Tem o resto da semana ainda. Exato. Não precisa dar por perdido tudo Exatamente. isso. O corpo não tem calendário, né? E além disso, pegando esse gancho de ir para academia ou não, é a mesma coisa com o processo de emagrecimento, Exatamente. né, Bel? Agora, o emagrecimento não é só perder peso na balança. Ele é muito mais complexo do que isso, não é verdade? Muito mais. Muito, muito mais. E as pessoas têm a tendência a acreditar que emagrecimento só é emagrecimento se perder peso na balança. Só que nem sempre é assim. É possível perder... Na verdade, é possível engordar perdendo peso na balança. Pasmem. Calma que ela vai explicar e vocês vão entender o porquê. Então, vamos lá. A gente entende que emagrecimento é diferente de perder peso. Então, a gente já precisa começar diferenciando isso. Porque quando a gente fala de perder peso, a gente só está olhando uma massa em cima da balança. E a balança não sabe diferenciar se está pesando um ser humano, um animal... Um saco de batata. Um saco de batata, um pedaço de ferro, né? É verdade. Então, se você tira um pouco daquilo, acrescenta um pouco daquilo, você só está aumentando, diminuindo o peso. Só que quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando principalmente de tornar-se mais magro. Vem daí a palavra. E o que seria isso? Tanto perder gordura quanto ganhar massa magra. Então, você pode emagrecer de diferentes modos. Você pode emagrecer só perdendo gordura ou eliminando, como meus pacientes preferem falar. Porque quem perde acha, né? Você elimina, já acaba. Exatamente. Então, você pode estar eliminando gordura e aí você vai perder o peso na balança, vai diminuir. Você tem como emagrecer eliminando gordura e ganhando massa magra. Então, né, aí a gente vê, depende qual for o nível de perda de gordura e de ganho de massa magra, como vai ficar esse número na balança. E tem como emagrecer ganhando peso na balança, que é ganhando massa magra. Quando você ganha massa magra, você automaticamente aumenta o seu percentual de massa magra, então vai ter uma proporção maior, o seu percentual de gordura vai reduzir, e isso vai independer do peso que está na sua balança. E como eu falei, é possível você engordar perdendo peso.
Porque se você perde só massa magra no seu processo, você está aumentando a proporção de gordura. Então, você está aumentando o seu percentual de gordura. E aí, você mudou sua composição corporal de um jeito muito negativo. Então, eu acho que isso é muito interessante para as pessoas já nesse dia não inventarem de se pesar, porque quem comeu bacalhoada, quem comeu um monte de chocolate, quem comeu coisas salgadas, bebeu, enfim, feriado, pode estar retendo muito líquido. Inchou, pode estar com o intestino cheio também, porque isso também afeta o peso na balança. Pessoas mais constipadas, geralmente, vão pesar mais na balança. E aí, o nosso peso mais verdadeiro é sempre... A nossa composição corporal mais verdadeira é geralmente mais perto do final de semana. Que aí, durante a semana, a gente já pode ter treinado, ter se alimentado bem. E não necessariamente a gente vai ter emagrecido ou engordado. A gente só vai ter desinchado, o intestino vai ter funcionado melhor. Então, não inventem de se pesar hoje. Ou seja, o dia de se pesar é na sexta. Por aí. Se for pra se pesar um dia, Adoro. que seja na sexta-feira. Vai eleger um dia pra se pesar, pese na sexta. Mas aí não adianta pesar na segunda e falar, ai, perdi tudo. Exato, não é assim não que é funciona. assim. É sexta. Então, pesou numa sexta, vai na outra. E outra coisa, vamos ter bom senso. O olhômetro e as nossas roupas dizem muito Também. sobre todo esse processo. Também dizem Se muito. olhar no espelho e fotografar mesmo Exatamente. esse processo, porque às vezes muda e você não assimila as mudanças. A gente então se vê você todo dia. você fotografando, você vai fazer esse comparativo, e eu acho isso muito saudável para a pessoa que realmente precisa, está almejando grandes mudanças, Exatamente. não é? Não só de perda de peso, de emagrecimento, mas também como de qualidade de vida, porque tudo é um conjunto, né, Bel? É um conjunto. Não tem como você querer um processo saudável de emagrecimento se você não integrar uma alimentação saudável, uma atividade física que seja saudável, inclusive. Não adianta ir na academia contra a sua vontade, se matando para fazer, porque aí é muito fácil de você usar aquilo para pagar os excessos alimentares, e aí se você tá desmotivado... Fica como moeda de troca daí. Exatamente, não funciona assim. Aí você vai como uma punição. E aí nada que é punitivo, que é desprazeroso pra gente, a gente mantém a longo prazo. Não adianta, pode Falou durar um tudo. mês, 3 meses, 1 ano. Se aquilo é um sacrifício pra você, você vai acabar com aquilo em algum momento. Então, achar uma atividade prazerosa, um ambiente agradável e prazeroso que esteja ao seu alcance também vai mudar muita coisa. Integrar um sono de qualidade. E aí isso conta muito e as pessoas às vezes ignoram isso. A questão de você ver como serão seus hábitos sociais, no sentido de vai sair, vai beber, o quanto que vai beber. Então é um conjunto de coisas que torna o processo de emagrecimento algo muito complexo, que não pode ser reduzido a simplesmente perder peso na balança. Vou dar só um timezinho antes da gente continuar nosso bate-papo, porque eu tenho aniversariantes que eu preciso mandar beijos especiais. A rainha da minha vida, minha Mamis Poderosa, fazendo aniversário hoje, 7.9 turbinado, Dona Maria Amélia. Um beijo no coração, melhor mãe do mundo, te amo. Obrigada por tudo que você representa na minha vida, na vida do Luca, na vida da nossa família. Gratidão por tudo. Muita saúde e sabedoria. O resto. Sabedoria você já tem bastante, mas nunca é demais, né? Desejar isso para as pessoas. Então, te desejo sempre, tá, mãe? Um beijo no seu coração, te amo. E amanhã, dia 2 de abril, é aniversário do Paulinho do Cinecol, que é o presidente do Sindicato dos Comerciários aqui de Limeira. Tava com a gente há pouco tempo aqui. Paulinho, ó, beijo no coração, já te parabenizei antecipadamente, ao vivo e a cores, agora parabenizando aqui no nosso Além da Saúde. Que Deus te conserve essa pessoa maravilhosa, muita saúde, muita sabedoria, muitos anos de vida, tá bom? E continuando o nosso bate-papo, tem aqui também uma pergunta. Bel, chegou aqui no nosso YouTube, o Myron Sato. Carne de capivara, que daí a gente já entra nas carnes exóticas. Veja bem. Tem boa qualidade proteica? Olha, Cada uma que aparece, gente. Cada hora é uma coisa que aparece, né? É. Agora, carne de capivara que é boa. Não, para de comer carne de capivara que agora o negócio é o ovo. Não, gente, agora o ovo não é bom, agora é o leite. Não, o leite não é bom. A gente não sabe pra onde vai, né? Não, cada hora parece uma coisa maluca. Mas olha, como não tem disponível no mercado e a gente não pode sair matando capivara por aí, eu acho melhor se manter nas outras carnes.
carne de boi, de frango, de E tomar peixe. cuidado do jeito que você faz essa carne e o acompanhamento que você vai comer com ela. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, que não pode ter excesso de carne também na alimentação, que é prejudicial, risco de doenças cardiovasculares. E aí não dá. Muito bem. Agora, essa questão do IMC é outra coisa, né? Que as pessoas ficam, parece que ligadas, presas ó, que é o índice de massa corpórea. Eu vou na nutricionista, ela vai fazer a continha desse índice de massa corpórea. Ela vai pegar o adipômetro, que chama? Adipômetro. Vai me pinicar, me beliscar inteira pra ver se eu tô com muita gordura, não é corporal. Só é válido se chegar até um MC saudável? O que é esse MC saudável? Explica pra gente. Então, o IMC, ele surgiu como um cálculo feito, pasmem, por um matemático. Não foi um nutricionista, não foi um médico. Foi ninguém querendo perder peso. Não foi ninguém querendo perder peso. Era um matemático que ele queria saber como era a distribuição de peso nas pessoas e qual era a sua relação com a altura, né? Que é peso dividido pela altura ao quadrado. Para ver como que era a probabilidade, como que funcionava a progressão de peso dentro das populações. E aí viram isso como um índice útil para você ver como que a população está caminhando. Só que ele é muito válido e ainda assim questionável para populações, para você ver como que está a sua população e você começar a enxergar, bom, essa população está com grande sobrepeso, está com obesidade, por que está com esse peso? Como já foi diagnosticado nos Estados Unidos. Exato, não é? Que eles têm um sobrepeso, que come muito fast food, enfim. E aí eles vão tentar encontrar... É estatístico, né, Exato, Bel? é estatístico e está sujeito a falhas. E aí eles usam muito isso para ver por que a população está nessa situação. É um ponto de partida. Agora, individualmente, ele não funciona. Por isso, esse matemático fez para entender sobre a população. Porque tem pessoas que vão ter o mesmo peso, a mesma altura e vão ter um IMC igual, só que a composição corporal vai ser diferente. Que volta naquilo que você estava falando. Exatamente. Então, tem muitas pessoas, muitos atletas de bodybuilder, fisiculturistas, que vão estar com IMC entre sobrepeso e obesidade, mas vão ter quase nada de gordura. Porque o peso que está pesando naquela balança é principalmente a massa magra, que são os músculos, os ossos, a água, os órgãos. Então, é isso que vai contar, essa composição corporal. Então, é por isso que eu falo que, mesmo que você não mude o seu peso na balança e continue com o mesmo IMC, vai ser muito benéfico você conseguir mudar essa proporção de massa magra para massa gordurosa. Então, é basicamente isso. Não precisa necessariamente entrar nessa questão do IMC. Agora, gordura, a gente falando, né, de massa magra e de gordura. Gordura é sempre algo ruim pra nós? Explica pra gente direito. Existe um percentual de gordura ideal? Porque tem gente que quer baixar ao máximo, né? Exatamente, como se isso fosse algo saudável. E aí, o percentual de gordura também entra muito nessa questão de como ele foi elaborado. Tá. Ele foi elaborado com uma população diferente da brasileira, diferente de outros continentes também, se eu não me engano... Ou foi da Bélgica ou do Canadá que eles usaram. muda os costumes, né? Muitos costumes e uma proporção corporal diferente. A gente sabe que tem países que as pessoas são muito altas, outras que são muito baixas, outras que nem aqui no Brasil, como a gente tem mulheres com quadris muito largos. E em outros lugares, por exemplo, na Europa, você não vai encontrar, em grande parte, uma população com esse corpo. Então, não dá pra gente estabelecer um valor desse, único, para usar para a população mundial. E aí, respondendo a pergunta, já que a gente está em 1º de abril, que é para... Dia da mentira, só que não! A gente vai quebrar esse mito, essa mentira de que gordura é sempre ruim. A gordura, ela tem um papel fundamental na nossa saúde, tanto que já pode ser considerado como um órgão. Assim como a pele Exatamente. É o maior órgão do nosso corpo. Exatamente, a gordura também pode ser um órgão nosso. E por isso... O processo de emagrecimento pode ser muito difícil porque o nosso corpo não quer deletar, diminuir um órgão nosso. Principalmente quando ele não está em um grande excesso. Né? Quando a gente está com um pouco, às vezes aquela gordura que está um pouco acumulada, às vezes no quadril, um pouco na barriga ou um pouco no braço, o nosso corpo não vai se preocupar necessariamente com isso e vai tornar esse processo difícil. E a gente tem diferentes tipos de gordura. A gente tem a gordura visceral e a gente tem a gordura subcutânea. Tá. A subcutânea é literalmente a que fica embaixo da pele, que é quando a gente tem, por exemplo, aquela barriga um pouquinho mais mole.
Quando a gente tem, por exemplo, aquela barriga um pouco mais dura, é a gordura visceral. Ela está nas vísceras, está ao redor dos órgãos. E ela, sim, é prejudicial para a saúde. Ela é mais perigosa. Ela é mais perigosa, ela é mais pró-inflamatória, mas ao mesmo tempo ela é mais fácil de ser perdida. Olha aí! Porque o nosso corpo está preocupado em eliminar essa fonte inflamatória e prejudicial. Mas quando é debaixo da pele, que é subcutânea, aí o corpo... Que é a gordurinha localizada. Exato. Sabe? Exatamente. Que Aí fica o aqui corpo... nos flancos. Exato, Nesse bem ladinho, né? difícil. E é isso, e a gordura, ela é responsável por produzir hormônios, enzimas. Inclusive, o nosso hormônio que sinaliza a nossa saciedade, ela vem da gordura. Não Pasmem. é só... Exatamente. Ela indica porque ela já está falando, a gente já tem energia o suficiente em equilíbrio Tá. para poder sinalizar para o seu cérebro a hora de você parar de comer. Óbvio que em condições de obesidade, por exemplo, a gente pode ter um desbalanço dessa sinalização da leptina, que é esse hormônio que gera a saciedade. Às vezes a pessoa pode estar dessensibilizada e aí não sentir a saciedade. Mas, no geral, quando o nosso corpo está em equilíbrio geral, esse hormônio gerado pela nossa gordura ajuda na saciedade. Então, ela é muito importante, até para... Óbvio, né? O que a gente já aprende na escola. Regulação térmica, proteção também, né? Às vezes, se a gente for sofrer uma queda, a gordura também ajuda bastante. Então, a gente tem diferentes papéis para a gordura que todo mundo acha que é maléfica. Que é a vilã da história. E, inclusive, a gente tem diferenças na velocidade que a gente vai perder a gordura dependendo de onde ela está. Geralmente, aquela gordura que a gente mantém no quadril... Então, no quadril, nos glúteos, é muito mais difícil de perder do que na barriga. Porque pro corpo ela não é perigosa. Ela não é perigosa, ela é um sinal de proteção, principalmente cardiovascular. Olha só! Pois é. Então, é muito... Não vou falar que é super fácil, mas sim, comparando com a gordura do quadril e do abdômen, é mais fácil perder a do abdômen, até porque eles têm receptores diferentes para sinalizações hormonais diferentes. Então, nada é simples, como as pessoas falam, que é só questão de foco, força e fé. Daí a importância de você conhecer também as suas necessidades. Exato. Através de um bom profissional. Exatamente. Que vai traçar, não é, um protocolo individualizado, que é como a Bel trabalha, vai traçar um protocolo individualizado para as suas necessidades nesse momento. Que hoje você precisa disso. Daqui 3 meses, as suas necessidades serão outras. É, porque a com a composição evolução corporal vai ter mudado, Exato. a necessidade energética vai ter mudado. Então, aí, às vezes, a pessoa ela pode ter uma facilidade de perder a massa magra junto, aí a gente tem que reajustar o plano E alimentar. é perigoso perder a massa magra, né? É perigoso. É muito perigoso, porque ela tem um papel também essencial na nossa saúde. Aliás, massa magra, após os 40, é ouro, minha gente. Vocês não têm noção. Depois dos 40 é ouro, por quê? A massa magra vai ajudar, não é? A você não ter osteoporose. Também, exato. Né? A risco proteger. de quedas que vai aumentando conforme a idade vai passando. E porque você já vai ter um músculo mais potente que vai deixar você, não é, com os movimentos mais ativos, menos risco de queda. Exatamente. E também ajuda no metabolismo, né? Ajuda, com certeza. É um tecido muito ativo metabolicamente, então ele também ajuda no gasto energético. Por isso que é muito Quanto importante. mais massa magra você tem, mais o seu metabolismo vai estar ativo. É. Exatamente. Por isso que é muito perigoso quando a gente vai emagrecer e perde, vamos falar, peso, né? A gente vai estar perdendo peso. Vai perder gordura e perder massa magra. Mas na balança você não vai ver isso. Na balança você vai ver só o peso, só o número. Perdi 4 quilos. Perdi 4 quilos, mas esses 4 quilos representam o quê? Só a gordura? É. Será? Se perdeu 3 de massa magra e 1 quilo de gordura, vai ser muito prejudicial. Olha aí. Porque a gente tem um fenômeno que já tem sido estudado, que chama fat overshoot. Que é como se você tivesse um ganho exponencial de gordura em compensação da perda de massa magra. Então, vamos supor, você emagreceu e aí você perdeu 5 quilos de massa magra e 5 quilos de gordura. O nosso corpo, ele entende aquilo como um sinal de perigo. Primeiro, porque você está eliminando um órgão, que nem eu tinha comentado, da gordura. E também perdeu a massa magra, que também é uma sinalização muito importante para o nosso corpo, que a gente está em situação de perigo. No outro podcast, se eu não me engano, a gente tinha comentado que o nosso corpo às vezes reconhece como se a gente estivesse no período pré-histórico, que a gente está tendo que caçar e aí a gente não está achando o que comer. E ele fala, vou ter que estocar gordura aqui o máximo possível. E aí quando você volta a comer, ele fala, vou fazer uma reserva a mais, porque se ele passar por isso de novo, eu não quero que ele saia prejudicado e
perca massa magra novamente. Exato. Então, se, por exemplo, uma pessoa ela vai perder 5 quilos de gordura e 5 quilos de massa magra, muito provavelmente ela vai reganhar esses 5 quilos de gordura e 2 quilos a mais. Então, ela pode ganhar. Óbvio, ela pode voltar e ganhar. A pessoa, quando ela engorda, inclusive, né? Quando ganha peso, ela não ganha só gordura. Quando ela não tá fazendo atividade física, ela também ganha massa magra para sustentar esse novo acúmulo de gordura. Então, ela pode ganhar de volta esses 5 quilos de massa magra, mas ela vai ganhar 5 quilos de gordura e mais 2 quilos, aproximadamente. Então, a pessoa tinha começado perdendo 10 e aí terminou com 12 no total. Então, reganhou e ainda ganhou 2 quilos a mais. E isso é muito comum, né? Muito comum. E a gente já sabe que é inversamente proporcional à questão de massa magra e mortalidade. Então, quanto mais massa magra, menor risco de mortalidade você vai ter, principalmente com o passar dos anos. Ai, olha só. A Clélia Regina Abraão... Gente, vocês têm uns nomes tão difíceis. Trava-língua. Acho que é Zalewski. Isso mesmo. Ó, falei certo! Palmas para mim! Muito bem. Isabel, amo como você explica as coisas. Fica tão fácil entender. Parabéns, sou sua fã número 2. Ela falou. Porque a 1 já é o lugar da sua mãe. Exatamente. Ah, não vai brigar com a mãe. Pelo amor Não de vamos Deus, brigar né, com a mãe. Clélia? Muito Ai, que beleza. Mas é obrigada. gostoso escutar a Isabel falar. Mas sabe por quê? Porque ela ama o que ela faz e ela estuda. Quem ama o que faz e estuda aquilo... Eu amo muito. Se torna o quê? Expert. E a gente fica aqui babando e entendendo. E é muito gostoso a gente criar esse conhecimento, porque a gente vai ter uma visão diferente do processo quando a gente precisar passar por ele. Ou se for passar por ele. Exato. A Não é gente se verdade? cobra até menos. Porque tem vezes que a gente tem uma autocobrança excessiva e adoecida, estressante. A gente começa a entender, então não é tão simples. Então é por isso que eu não tô conseguindo manter isso. Não sou só eu que estou sofrendo aqui nessa caminhada. Ai, recebi elogios também. Do Fernando Vieira. O que ele é seu? É meu pai. Ai, seu Fernando, ó. Parabéns aos organizadores e a sintonia da apresentadora com a Isabel. Mas ter sintonia com a sua filha é fácil, tá bom? Ó, o entendimento fica muito mais fácil e a compreensão, assim a gente aprende, né? Prende nossa atenção. Parabéns, muito obrigada. Beijos. Obrigada. Agora, o que é considerado um sucesso quando a gente se fala, né? Quando a gente fala de emagrecimento? Olha, a gente pensa em duas situações quando a gente está falando de sucesso no emagrecimento. Vamos falar para a questão de peso, né? Do peso corporal. Quando a pessoa ela está com um excesso de peso, sem um sobrepeso, uma obesidade, principalmente na questão de obesidade, a gente considera um sucesso quando a pessoa já eliminou 5% do seu peso corporal. Tá. 5 a 10%. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem 100 quilos, se ela perder 10 quilos, eliminar 10 quilos de gordura, que a gente está comentando, né? Ela já vai ter um bom sucesso. Porque a gente já vê, que nem eu já comentado, em 5% disso, a gente já vê muita melhora de marcadores metabólicos, reduz muito o risco de diabetes, de infarto do miocárdio, hipertensão, exatamente. Então, isso já é muito benéfico. Então, tem gente que coloca umas metas absurdas de estar com 75 quilos e quero perder 20. Muito provavelmente não é o que o seu corpo está precisando. Então, inclusive, isso é uma pergunta muito válida. Eu estou precisando emagrecer? Tudo isso? Tudo isso, inclusive, né? Ou isso é uma questão estética envolvida na nossa sociedade? Ou é você que não está sabendo aceitar? Se a gente colocar metas mais alcançáveis. Porque, inclusive, eu comentei no outro podcast que eu lembro que 1 quilo de gordura tem um volume aproximado de uma garrafa de Coca-Cola de quase 2,5 litros. Então, imagina você perder 20 garrafas de Coca-Cola no seu corpo. É que essa perda não é só na perna, só na barriga. A gente perde ao longo do corpo todo. A gente não escolhe onde emagrecer. Mas a gente usa isso para o paciente conseguir realinhar as expectativas dele. E aí as pessoas acham que tem que emagrecer em 1 mês, 3 meses, 6 meses. Mas a gente considera um emagrecimento de sucesso quando ele consegue manter por 5 anos. Agora me diz, quantas vezes você já viu pessoas que perderam 20 quilos conseguir manter isso por 5 anos?
Óbvio que em outras situações, por exemplo, que a pessoa tem uma necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica, e aí ela consegue ter uma boa reeducação alimentar, um acompanhamento psicológico, medicamentoso, ela pode conseguir manter. Mas uma pessoa que faz isso por meios naturais, sem a necessidade de cirurgia, de intervenção cirúrgica, de medicamento, é muito difícil quando é uma perda muito grande. Então, se você conseguiu eliminar aqueles 2, 3 quilos, 5 quilos de gordura por muitos anos, até 5 anos, isso vai ser muito mais benéfico para você, para sua saúde, para sua estrutura corporal. Então, acho que é isso que a gente pode falar de um sucesso no emagrecimento. E, claro, não tem como não atrelar o sucesso no emagrecimento dessas medidas, que são apenas medidas, com também uma qualidade emocional no processo. Não adianta você perder e ficar fissurado e perder seu convívio com as pessoas, a sua ida a festas, a eventos sociais. Então, onde que está o sucesso também nisso? De você se privar tanto e ter que manter esse corpo perfeito. E também, a gente precisa tomar cuidado dessa questão que vai ser positivo também esse emagrecimento quando você não tem efeitos colaterais drásticos. Porque às vezes a pessoa não busca um profissional, quer fazer por conta própria e acaba depois com unha fraca, queda de cabelo. Então vem problemas hormonais, viu? Exato. Por quê? Hormonal. A Isabel acabou de falar. A gordura pode ser considerada como um órgão do nosso corpo. E ela está ligada a vários hormônios, inclusive ao hormônio da saciedade. Exatamente. Aí você tem problemas hormonais, tudo fica desequilibrado. Exato. Aí vai problema de cabelo, de pele, de unha e por aí vai. Exato, porque muitas pessoas têm, por exemplo, a tendência a ter, por exemplo, uma doença autoimune ou tendência a ter outras doenças inflamatórias, doenças crônicas, e basta um estresse muito grande, que pode ser a perda de peso excessiva em curto espaço de tempo, para poder ativar toda essa questão patológica nela. Então, acho que esse é um dos efeitos colaterais que as pessoas realmente não querem ter. E não param pra pensar. Só fala assim, vou começar a dieta na segunda-feira e tira todo o carboidrato. Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito comum isso acontecer, né? Eu vou tirar todo o açúcar e todo o carboidrato. Tira tudo. Gente, a sua energia vai lá embaixo. Exatamente. Você não tem força nem pra levantar da cama daí. Exato. E aí que vem a questão, né? A pessoa perde essa energia, tanto física quanto mental. Porque vai trabalhar, você tá irritado, você tá sem disposição. E aí você perde, inclusive, desempenho na academia. Por exemplo, né? Se você tá treinando. Fica difícil de treinar, você não tem força. Difícil. E aí você não progride carga, você não consegue fazer as repetições necessárias. E aí, às vezes, você se alimentando com mais carboidratos, às vezes dando um pouco mais de energia do que a pessoa que tá acostumada a comer pouco, você consegue ter um desempenho muito melhor no treino, e isso vai alavancar a sua perda de gordura e seu ganho de massa magra, e seu emagrecimento vai ser muito mais facilitado. Por isso que tem que ser individualizado, né, Bel? Exatamente. Esse negócio de comparar, porque a minha amiga... Deixa pra lá esse negócio. Porque a minha amiga, a sua amiga tem uma composição corporal totalmente diferente da sua. Por mais que vocês se pareçam, tenham semelhanças, não é? Exato. Quando vocês se olham no espelho, a composição corporal sempre vai ser diferente. Exato. E a comparação sempre eu acho que vai ser o ponto de queda para as pessoas. Porque se ela estiver focada nela mesma, vai ser muito mais fácil dela conseguir entender quais são as metas alcançáveis para ela, para aquele momento da vida dela. Porque isso entra muito também no que a gente vê incessantemente nas redes sociais de... sei lá, muitos influencers falando que basta você ter foco que você vai conseguir emagrecer. Toma cuidado, Só que viu, ninguém gente? Só que ele não mostra por trás se ele tá sendo patrocinado, se ele tá usando medicações que estão em alta, inegável. Eu ia entrar nisso, ela já citou, vamos lá. Exato, medicações que tem um personal trainer que vai até a casa. E que fica lá 3 horas. 3 horas, que tem cozinheiro, gente pra limpar a casa, pra cuidar dos filhos. E aí você, que está numa rotina muito louca, que não consegue parar para cozinhar, que não consegue parar para conseguir ter nem que fosse 6 horas de sono, se sente muito mal e muito culpada, porque você olha para a vida dessa pessoa que fala, é só você querer. E aí você acha que você não tá querendo o suficiente, que você é fraco, e na verdade não. Nem tudo está sendo exposto. O Instagram é só uma fração da nossa vida. Muito bem colocado pela Bel, e toma cuidado com isso realmente, tá? E tracem metas possíveis. Exato. Porque assim você não vai se deparar
com mais um problema para você lidar depois, que é aquela questão de você se frustrar. Exatamente. E a frustração que dá início àquele jaque que você tinha comentado. Ai, já que eu não fui na segunda-feira. Já que eu não fui na academia na segunda, então eu vou comer todo o resto do ovo de Páscoa aqui. Exato, de tristeza, e vou ficar... quem sabe na semana que vem eu volte. Ah, mas já que é Páscoa, eu vou comer todo... Não precisa comer o ovo inteiro de uma vez só. Fraciona. Come um pedacinho por dia. Deixa Pode longe da comer chocolate vista. todo dia. Pode. Desde que seja a quantidade certa pro Exato. teu organismo absorver aquilo. Exato. Você lá dá um boom, uma carga muito grande de gordura, açúcar. Cristo que aguente, né, gente? Não dá, né? Então vamos devagar. É tudo a questão do equilíbrio sempre, né, Bel? Exatamente. E tem gente que também não vai conseguir lidar e ter chocolate dentro de casa. E aí eu falo, então, vamos evitar ter aquele chocolate de sempre aquele saco de bombom, aquela barra Tá de com chocolate. vontade, compra um. Compra um. Ou, por exemplo, espera para quando tiver com alguém que você gosta de conviver para sair e comer, por exemplo, uma fatia de bolo trufado. Que aí você não leva para casa, você vai conseguir consumir naquele momento, porque a gente também tem que regular os nossos estímulos visuais. Então tem gente que vai ver um pote de bombom que vai ser transparente, vai estar na mesa dele, ele não vai ligar. E tem gente que vai ver aquilo longe na geladeira, vai passar só escondendo. Aí você tá sentado lá, a hora que você chega em casa, que você relaxa um pouquinho, o que você vai lembrar? Do pote transparente cheio de bombom. Exatamente. Exatamente. Em qual prateleira? Do lado de onde ele está. E até você não ir lá e comer o bendito do bombom, você não sossega. Exatamente. E tem um ponto muito importante aqui. Tem gente que acredita que para emagrecer tem que comer pouco. Não. E aí passa o restante do dia com fome, porque aí come o café da manhã. Se priva de comer, né? Exato. Às vezes vai sem tomar o café da manhã, só toma um café preto, vai pro trabalho, aí almoça, não come um pouco de salada que fosse. Tenta pegar, ou pega só carne e salada, não pega arroz e feijão. Tá errado. Aí passa a tarde inteira sem comer nada, toma mais um café preto. Você falou disso da outra vez também. E aí chega no esse final jejum do dia, prolongado, exato, né? chega no final do dia, o corpo vai falar assim, viu? Eu tenho uma conta aqui pra bater. E aí o nosso corpo sabe o quanto tem de caloria em uma salada, em uma maçã, em frutas no geral. Só que ele sabe o quanto tem também em chocolates, hambúrgueres, pizza, e sabe que é muito mais fácil você conseguir o restante da energia que tá precisando de lá do que de um prato de salada e de frutas. Então, por isso que muitas vezes você vai ser direcionada a comer esse chocolate, sendo que nem às vezes você tava com vontade. Você só tava precisando de energia. Olha aí. E acaba sabotando toda a dieta. Exato, que pode entrar de novo no jaque. Jaque, né? Agora, falando como a Bel citou, essa questão dos modismos, não é? Da blogueiragem, dos artistas, enfim. Febre das canetas. Canetas, injeções, enfim. Artista que não assume, que fala que tá fazendo personal, mas não tá. Descobriram já que é injeção, que toma uma vez por semana. Exato. De uma dupla aí famosa, que a mulher apareceu. Tudo bem que ela fez bariátrica, se não me engano, também. né? Mas ela apareceu uma geima, Exato. né? E falou que era só personal, aí os fofoqueiros de plantão foram lá e descobriram que não era só a dieta e o personal, né? Exatamente. Que tem injeção, que tem... O que é essa febre? É um medicamento. É um medicamento. Pra diabetes, é isso? Pra diabetes, geralmente pra diabetes. E aí ele simula um hormônio... Ou seja, é sério. É sério, é muito sério. Qualquer automedicação, mesmo que seja uso de vitaminas, é muito sério. Então, esse medicamento, né, a classe dele, são medicamentos para pessoas, principalmente, que são portadoras de diabetes. E ela simula como se fosse um hormônio que a gente chama de GLP-1, que é liberado no nosso intestino, que gera saciedade. Só que ele também é um importante sinalizador do nosso metabolismo da glicose. Tá. Por isso que é muito utilizado para pessoas que têm diabetes. Só que é isso, ele inibe bastante a sua fome. Então, as pessoas geralmente podem comer uma refeição no dia e o restante do dia ficar tranquilo que não está sentindo nada. Só que a gente tem diferentes efeitos colaterais para as pessoas e vale lembrar que os testes de segurança foram feitos
para pessoas com diabetes ou para pessoas com obesidade. E geralmente é um IMC acima de 40 ou próximo desses valores que fizeram esses testes. Esses medicamentos não foram feitos para quem tem sobrepeso, para quem está no IMC eutrófico, ou seja, não está com um grande percentual de gordura. Não foi para isso que ele foi feito. Ele pode ser um coadjuvante no tratamento da obesidade, quando é uma questão patológica, mas para outros casos não é. Então, ele reduz o metabolismo da pessoa depois de parar o seu uso. Pode ter aquele fat overshoot que eu comentei, que é o ganho excessivo da gordura depois de parar de usar. Ele pode ajudar a depletar a massa magra, pode gerar enjoos, dores de cabeça excessivos, danos pancreáticos e hepáticos. E aí não é tão fácil, né? Porque assim, cabelo caindo, unha quebrando, é horrível, mas isso não é essencial para nossa sobrevivência. Agora, um fígado bom, um pâncreas bom funcionando, a gente não consegue qualquer um por aí, né? Ou seja, a que preço... A que preço... as pessoas estão, não é, querendo emagrecer. Exato, e é o que eu falo. Perdeu massa magra junto, você pode ter certeza que é muito difícil. E as pessoas geralmente usam esses medicamentos sem fazer uma reeducação alimentar junto. Sem fazer uma prática regular de atividade física junto. Para aí você conseguir sustentar os efeitos disso. Mas é isso, são geralmente médicos que muitas vezes vão prescrever isso. Porque vão ganhar alguma comissão em cima, podendo indicar alguma farmácia, alguma aplicação. A gente sabe como é que é a indústria farmacêutica, né? Funciona assim. Isso. Então, e aí os danos vão ver só depois. E tem gente que, inclusive, morreu utilizando isso daí. Então, não é uma coisa qualquer para sair usando. Só que é isso, a gente vive numa sociedade muito imediatista. Numa sociedade que tem muita cobrança. Inclusive, o caso dessa dupla, dessa cantora. Antes falavam que não teria sucesso porque seria gorda. Ninguém quer ver um cantor gordo em cima do que palco. absurdo isso, E aí, agora né? que emagreceu todo mundo. Aí emagreceu demais. Então, assim, se for depender da visão dos outros, as pessoas nunca vão estar insatisfeitas. Se for depender da visão dos outros, a gente tá lascado. A gente tá. E aí, por isso que eu nem culpo a pessoa de estar nessa situação, porque... Imagina o que passa na cabeça. Exatamente. Você tá tentando O fazer bombardeio, o seu trabalho. né? A pessoa trabalha com a voz dela, com música, e a pessoa vai ficar preocupada com a gordura. O conhecimento, o talento da pessoa não está na gordura corporal dela. E as pessoas sempre vão estar associando a isso. E aí entra novamente. Por que você está querendo emagrecer? Você realmente precisa emagrecer? Acho que é um questionamento que as pessoas precisam ter antes de entrar nessas coisas mirabolantes. E não tem problema as pessoas desejarem emagrecer, desejarem melhorar a estética, desejarem desenvolver um autocuidado. O problema é quando você não sabe medir isso porque você está se comparando com outras pessoas e está apelando para situações perigosas, inclusive. E fazendo isso pela ideia e o que está escutando de fora. Exato. E não por você mesmo. Exato. Por isso que, inclusive, o processo terapêutico, auxílio psicológico é sempre muito importante. Principalmente para quem vai passar por bariátrica, né? Exatamente. Porque é um processo bem difícil. Exato, porque a única coisa que muda quando você sai da sala de cirurgia é que o volume do seu estômago pode estar menor. Bem menor. Mas os seus hábitos anteriores, tudo que você faz vontade. a vontade continua lá. Então, é um facilitador, mas se você não tiver acompanhamento psicológico para poder passar por isso... A gente já viu vários efeitos rebotes, né? Pessoas que tiveram reganho de peso, Exato. que perderam a cirurgia, Exato, então. passaram muito mal, porque eu já vi histórias, gente, da pessoa ir em rodízio, né? E comer, rodízio de carne, de pizza, enfim, comer o suficiente, porque você tem um limite, o bariátrico. A pessoa levantava da mesa, ia pro banheiro para vomitar, para poder voltar e continuar comendo. Exato. E aí a gente entra na questão também dos transtornos alimentares. Exatamente. Que as pessoas acreditam que transtorno alimentar só vai ter cara de uma pessoa magra, Imagina, magérrima. não é. Você tem diferentes corpos. E você nunca vai conseguir identificar isso pela aparência da pessoa. Não. Mas nunca. E, inclusive, eu acho um ponto muito interessante da gente voltar aqui na questão do IMC, que foram feitos estudos com milhares de pessoas comparando o IMC com um risco de morte. Tá. Né? E aí viram que as pessoas que estavam com IMC acima de 30 tinham o mesmo risco de morte que pessoas abaixo de 18. E ninguém fala sobre isso. Tá todo mundo falando que o único risco
de morte que as pessoas viram para pessoas com obesidade, pessoas gordas, falam: você é uma bomba relógio, você tem que se cuidar. Sempre disfarçando os comentários maldosos como se fosse um cuidado com a saúde. Exato. E, na verdade, a pessoa tem muito daquele preconceito dentro dela. Mas ninguém comenta isso de uma pessoa que está abaixo do IMC 18. Óbvio, como eu falei, tem pessoas que vão ter o IMC 18, 17 e vão ser saudáveis, porque a composição corporal dela é diferente, a genética dela sempre foi assim, como vão ter pessoas com IMC 30, 31, que não vão ter nenhuma alteração metabólica. Que a gente tem essa cultura da magreza entre as modelos. Principalmente modelo de passarela. Exato, né? só que que eles isso fazem já isso. se O IMC tem que ser 18 no máximo. Passou disso, tá gorda. Gente. Exato, é uma visão muito adoecida, só que se estendeu pra gente. Aí vai sendo propagado no Instagram, principalmente, no TikTok. No TikTok tem que tomar muito cuidado, principalmente com crianças, com adolescentes. Sim. Porque agora tem o algoritmo joga muita coisa de Ozempic ou de outros medicamentos. Que é o que tá na modinha, né, gente? E tem crianças e adolescentes usando já. Então é isso, a gente vive numa sociedade que tá... E o que vai acontecer com o pressionando corpo desse adolescente, dessa criança a longo prazo. A longo prazo, exatamente. E a gente ainda também não sabe disso, porque... Não tem estudo. Ainda não tem tempo estudo. suficiente. E nem é ético você ficar testando isso em adolescentes, em crianças. Então é muito perigoso. Eu falei que dava pano pra manga, né? O nosso assunto aqui, capítulo 1, 2, 3. Então, a gente não tá fazendo apologia que medicamento não deve ser usado. Deve ser usado com indicação certa e com acompanhamento. Com acompanhamento e como um aliado, né? E como aliado e com um determinado fim. Porque estão usando um medicamento que foi desenvolvido pra diabetes para outro fim. Exato, e quem tem diabetes que precisa usar não encontra o medicamento. Olha isso, gente. Olha a seriedade do negócio. Sério, é muito sério. E tem gente que... A gente já vê famosos falando: eu preciso ir em tal evento. Que vai aparecer na TV uma premiação. Vou usar aqui 2 canetinhas. Só pra perder um pouquinho pra conseguir ficar bem no vestido. Já chegou nesse ponto? Já chegou. Vários eventos. Tipo, efeito Cinderela. É um efeito Cinderela naquele momento. Exato. Vai fazendo picadinha assim: eu tenho tal evento, eu tenho um aniversário, eu tenho uma apresentação. O que vai ser do pâncreas e do fígado a longo prazo, né? Fica aí o questionamento. Fica aí. Por isso que a gente fala dessa questão de verdades, mitos e perigos do emagrecimento. Exato. Porque dentro dessa palavra existem, não é, diversas possibilidades. E quando a gente fala que a gente quer o emagrecimento e preza, como a Isabel estuda isso, o emagrecimento saudável. Exato. E que dá trabalho. Dá. Não adianta ser imediatista, mas eu acho que isso vale pra tudo na vida. Pra tudo. No Falou muito bem. Não vai ser diferente. Ricardo Barbosa pelo YouTube com a gente. Bel, existe alguma relação entre endometriose e ganho de massa magra? Interessante. Muito obrigada, Ricardo. Olha, a gente ainda não tem relação de quem tem, por exemplo, mais massa magra, não vai ter endometriose ou vai ter um risco menor. Mas a gente entende que pessoas, inclusive com o IMC mais baixo, podem ter um risco mais elevado de endometriose. Olha isso. E quando a gente pensa também em ganho de massa magra para uma mulher que tem endometriose, situando a plateia ao vivo da endometriose, é uma doença ginecológica inflamatória, crônica e dependente de estrogênio. Então, afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva. Que acontece dentro das paredes do útero. Não só, não na verdade... Pode ser e quando sai pra fora é pior. Exatamente, essa é a questão da endometriose. As esses dores focos, são péssimas. Exato, esses focos do tecido que era para descamar e gerar a menstruação, vai para outros lugares. Pode migrar. Então, exato, pode migrar para ovário, tubo uterina, intestino, bexiga. Pode causar esterilidade na mulher. Exatamente. Né? Pelo menos 50% das mulheres inférteis têm endometriose. E aí, por ser uma doença inflamatória, quando a gente está em condições inflamatórias no nosso corpo, é muito difícil ele priorizar, por exemplo, o ganho de massa magra e perda de gordura. Então, por isso que essas mulheres têm uma dificuldade, podem ter, né? A gente ainda não tem estudos que comprovem, mas quando a gente vai pensando em toda essa sequência da doença... Fazendo a ligação, a ligação, é muito difícil o corpo priorizar um ganho de massa magra. Mas quando a pessoa tem uma maior proporção de massa magra, a gente tem produção de citocinas Citocinas não, a gente tem de substâncias anti-inflamatórias que podem auxiliar no manejo dessa doença. Agora, é interessante, não é? Como o nosso organismo sente as coisas. Sente. Então, quando ele vê uma doença inflamatória, ele vai voltar só para aquela doença. O emagrecimento vai ficar em segundo plano. Vai ficar em segundo plano. Por isso que, inclusive,
Quando a pessoa está em um déficit muito grande de energia na alimentação dela, pode acontecer de cair cabelo, de quebrar as unhas. Por quê? O nosso corpo, ele precisa de energia, de proteínas, para reparo tecidual. Então, o alimento que for passando no nosso estômago, no nosso intestino, vão gerar danos celulares, o que é comum, e a gente precisa dessa energia, dessas substâncias, desse carboidrato, dessa proteína, dessa gordura, para recompor essas células, né? Para construir novas células, para, enfim, tirar esses danos. Assim como também a gente vai para academia, a gente vai gerar pequenas lesões no músculo e a gente precisa de energia e de nutrientes para repor. Quando a gente não está conseguindo balancear essa ingestão energética com esse gasto energético, com os danos que a gente tem normais no nosso organismo, a última coisa que o nosso corpo vai priorizar é fazer crescer cabelo e unha, porque não tem eficiência pra gente. Pra ele não tem fundamento, Pra ele não né? tem fundamento. Pra gente é estético, mas pro corpo não tem fundamento. Então, por isso que muitas pessoas, inclusive quando usam esses medicamentos, mas basta fazer uma dieta muito restritiva ou com uma restrição ali, que não era para estar daquele jeito com a condição de vida que a pessoa está vivendo no momento, está sendo uma condição muito estressante, muito cansativa, a pessoa perde cabelo, quebra a unha e aí acha que é uma mera falta de vitamina e muitas vezes é falta de energia mesmo, de uma ingestão energética suficiente. A pergunta que não quer calar, já que nós estamos falando de verdades, mitos e perigos no emagrecimento. No dia da mentira. Que eu não tinha me ligado. Muito bem, caiu muito a bem ficha no feito. meio do podcast, no dia da mentira. O nosso metabolismo realmente muda, diminui depois dos 30, 40 anos de idade? Ele vai ficar mais lento? Olha. Tem como a gente acelerar esse danado de novo? Ou seja, metabolismo mais lento, a gente vai ganhar peso com mais facilidade? Vai perder ou eliminar, não é? Esses quilinhos extras também com mais dificuldade? Explica essa Olha. história toda. Tem muito mito e verdade Tem aí, muito né? mito e verdade. Por isso que realmente tem que fazer mais episódios, porque não tem condições de falar tudo de uma vez. Mais diferente do que muitas pessoas pensam, o metabolismo não reduz significativamente 30 anos. Assoprou a velhinha, falou, meu Deus, agora está tudo muito mais difícil. O que a gente vê nos estudos é que realmente começa a ter uma queda significativa do metabolismo a partir dos 60 anos. Ou seja, para de arranjar desculpa. A gente arranja desculpa, Mas gente. sabe, e é isso que eu falo pros meus pacientes, porque já teve paciente que foi no meu consultório e falou: acabei de fazer 30 anos e agora eu preciso me cuidar, porque senão eu vou engordar muito. A minha vida acabou. A Fez minha vida 30, acabou. sabe de nada, Já inocente. estou sentindo as dores. Você, 30, não sabe de nada, inocente. Já estou sentindo as dores, eu já estou sentindo tudo ficando mais difícil. E o que eu falo para as pessoas é que muitas vezes o que acontece aos 30 anos é que a sua vida está tendo uma mudança muito importante. Que nem tem gente que fala, antes da faculdade, eu era magro, eu conseguia me exercitar, e aí eu não tive problema nenhum com o meu peso. E entrei na faculdade, aí eu tinha faculdade integral, aí eu tinha que trabalhar junto, aí comecei a fazer os estágios, aí comecei no emprego que eu fico muito tempo sentado. E aí, às vezes, casa, tem filhos, e aí tem que cuidar e dar prioridade para isso, acaba não conseguindo arranjar um tempo para poder fazer uma atividade física. Então, a pessoa do que era super ativa antes de, por exemplo, entrar na faculdade, que conseguia treinar, conseguia ter muito tempo livre para fazer isso, querendo ou não, né? Que época boa. Exato. Que dava para voltar da escola e falar, só tem uma lição, a prova é só daqui 3 semanas. E reclamava ainda, E hein? reclamava ainda, a gente era feliz. Exato, e não sabia. E não sabia. Mas hoje a gente é feliz, hoje a gente tem outras liberdades. Exato. Mas é menos tempo, então é mais cansativo. E é mais tenso. E aí a pessoa chega nos 30 anos, às vezes ela está se casando, tendo filhos, mudando de emprego, se estabelecendo em outro lugar. E aí isso fica em segundo plano. Não consegue se organizar para poder manter as refeições feitas, as frutas já higienizadas, organizar os lanches. E aí por isso que a pessoa acredita, nossa, antes era tão mais fácil emagrecer, agora tá difícil. E na verdade não, é uma rotina que tá excessivamente pesada. A pessoa não está se organizando. E aí é por isso que ela precisa de um auxílio profissional, principalmente nessa época, para conseguir conciliar tudo. Só que também tem a questão. Se a pessoa já fez muitas dietas para perder peso e aí acaba ganhando, perder, ganha, aí o Efeito metabolismo... sanfona. Efeito sanfona. Aí o metabolismo vai reduzindo. Porque é isso, você tem uma quantidade de energia para sustentar uma quantidade de músculo, uma quantidade de gordura. Tá. Quando você reduz a gordura, você não precisa de tanta energia para suprir aquilo. Só que aí, quando você ganha gordura de novo, o seu metabolismo não acompanha e fala, vou aumentar aqui porque tem que sustentar essa gordura. Ele vai ficar paradinho.
Ele vai aumentar só um pouquinho, ele não vai voltar do jeito que ele era. Tá. Por isso que as pessoas não podem ficar nesses processos de dietas malucas, principalmente começo de ano. E aí depois larga a mão, porque não consegue manter, não é sustentável, porque isso altera o metabolismo. E aí dá para acelerar? Olha, por meios fáceis não dá. Ah lá. Nunca. Ai, quem dera. Quem dera fosse, seria muito mais fácil. Mas o que eu recomendo? Aumentar massa magra. Aumente a massa magra para o seu metabolismo ter maior gasto energético. Pra aumentar a massa magra, tem que fazer musculação? E aí a gente vai ter que falar com o profissional da educação física e dos treinos. Não necessariamente. Mas ajuda. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Vamos dizer que a gente vai ter que montar um pacote. É. E nesse pacote vai ter que ter atividade física. Tem que ter atividade física. Pra acelerar esse processo do ganho da massa magra. Exatamente. Né? Porque toda atividade física é válida. Então, isso eu falo que todo dever de profissional da saúde não é indicar o treino que a pessoa tem que fazer. Não, de mas forma indicar alguma. que tem que fazer uma atividade física. O corpo precisa de movimento. Precisa de movimento. Precisa, necessariamente. Exato. De muito movimento. Ainda mais numa sociedade, numa época que a gente vive muito sentado, muito nas telas, o home office da vida. A gente precisa se movimentar. Porque antes agora a gente tem os alimentos já na prateleira do mercado, a gente não precisa mais correr atrás de um javali. Ou de uma capivara. Ou de uma capivara! Como perguntaram aqui, né? Então, a questão é muito mais profunda. Mas Sim. o movimento... Porque o corpo, ele se acostuma. É. Se você está na inércia, que é no sedentarismo, ele está acostumado com esse ritmo lentinho. É. No começo, é trabalhoso, é desgastante, é incômodo. Mas, com o passar do tempo, você se acostuma e os benefícios são tão benéficos, né? São tão positivos que quando você não faz o movimento, diferença. não faz atividade física, você sente falta. Você sente muita falta. Não é verdade? Isso é totalmente verdade. E o nosso corpo, ele foi feito para poupar energia. Porque antes, quando a gente tinha que caçar o próprio alimento, era um gasto energético muito significativo para uma disponibilidade de alimento que era muito baixa. Exato. Agora, você tem uma disponibilidade muito alta, só que o corpo ainda não acompanhou essa evolução do que a gente vive atualmente. Então, a gente precisa se colocar em movimento. Mitos e verdades e perigos do emagrecimento. É só comer menos? Não. Que tem gente que acha Tem que gente que vai pra acha. nutricionista, vai reduzir a minha alimentação, eu vou passar fome. Todo mundo acha que começou Não a dieta, é? vou começar a passar fome e vou Isso. sofrer, já entra sofrendo. E não, a gente tem um conceito que muito provavelmente também está no outro podcast, que é de densidade calórica dos alimentos, que é a quantidade de calorias dentro de um volume de alimento. Então, tem alimentos que eles vão ter um grande volume e poucas calorias. Então, vai ter uma baixa densidade energética. Exemplos clássicos. Folhas, frutas, verduras, enfim, legumes no geral. Mas tem outros alimentos. O arroz, o feijão, a gente considera que tem uma baixa densidade. E aí tem aqueles alimentos que tem uma pequena porção e vai ter uma grande quantidade de calorias embutida nele. Então, nisso a gente pode colocar vários ultraprocessados, bolachas, salgadinhos, bolachas recheadas, tudo isso tem uma pequena porção que você come e você fala, não vai encher meu estômago, mas tem uma grande quantidade de calorias. E aí, o que um nutricionista competente tem que fazer? Ou uma pessoa que está procurando iniciar a reeducação alimentar já em casa. Colocar esses alimentos de baixa densidade energética, que tenham bastante fibras, que tenha água na sua composição, porque vai ter um volume grande e não vai acumular tantas calorias dentro de si. Por isso que às vezes a gente vê nas redes sociais um comparativo que eu não gosto que as pessoas façam sempre que nem... Quantos pratos de arroz e feijão você consegue comer comendo um ovo de Páscoa? Vai poder comer 8. Eu prefiro comer ovo de Páscoa. Porque eu só quero comer o ovo de Páscoa. Então, não é isso que eu gosto de incentivar quando a pessoa vai ver o número de calorias. É pra pessoa entender que no dia a dia ela não precisa passar fome. Porque se ela comer aquela bolachinha de água e sal, um cafezinho preto, aquela bolacha Maria, bolacha maisena, enfim...
aquilo não vai sustentar ela e vai dar mais calorias do que o que a gente tinha comentado como exemplo da outra vez. Uma caloria vazia. Quase isso. Porque Né? o iogurte com frutas, com aveia, com granola, isso vai ter mais fibras, menos calorias, vai te deixar mais saciado e você vai ter menos chance de exagerar em uma próxima refeição. Ou aquelas pessoas que acham que tem que tirar o arroz e feijão. Arroz e feijão tem boa quantidade de fibras, principalmente de proteínas e de fibras, para dar uma boa saciedade. Por isso que é muito perigoso quando a pessoa simplesmente fala que vai para o trabalho e só come carne e salada. Muito provavelmente ela vai sentir fome já no meio da tarde. Deu 2 horas ali, ela já vai estar morrendo de fome. Vai começar a Fome, fraqueza, irritabilidade, que por eu aí sair vai. desse emprego. Não é? Minha vida acabou. Exatamente, então... Porque não tá comendo certo. Exato, porque precisa de um bom aporte de fibras. Então, desses alimentos que têm maior volume, menor densidade energética, para inserir na sua alimentação. Então, não precisa comer menos. Tem paciente que vai com a cabeça tão fechada que nem aceita comer a quantidade que eu coloquei porque acha que foi muito, mas eu tô colocando alimentos de baixa caloria. E é um processo, a gente respeita o paciente até ele parar de ter esse medo. Agora, você já fez essa pergunta durante o nosso podcast. Eu acho que eu gostaria de terminar com ela. Estamos nos minutinhos finais aqui. Você realmente precisa emagrecer? Exato. Não é? É. Responda com sinceridade. E se estiver em busca de uma resposta para bater o martelo, procure um profissional que vai te auxiliar. Eu acho que é o melhor caminho, eu né? Eu acho que colocar metas comportamentais é mais importante do que colocar metas de quilos de peso. Porque aquilo são só números. Mas quando você coloca de comportamentos, você entra no que eu falei que é o sucesso do emagrecimento. Que é Pra ver se você tá garantindo o básico. Exato, se você tá garantindo o básico. Porque você precisa disso. Mudanças de comportamento, que nem... Ao invés de falar, preciso perder 5 quilos, por que você não fala, eu vou começar a treinar pelo menos 3 vezes na semana. Não inventa de colocar, vou treinar todo santo dia, vou fazer todas as aulas da academia, quando você não tá fazendo nada. Porque seu corpo não vai aguentar, você ainda tem seu trabalho, suas tarefas de casa para você realizar. Coloque metas pequenas e alcançáveis. Vou treinar 3 vezes. Eu não tô comendo salada em nenhum momento no meu dia. E se eu colocar no almoço? Eu lembro que eu gosto muito de comer alface, eu gosto de comer pepino, eu gosto de uma cenourinha ralada. Tentar colocar por isso, eu tô dormindo todo dia meia-noite. E se eu começar a tentar dormir 11 horas da noite? Não vai inventar de dormir 8h30 da noite. Vai ficar rolando na cama. Pense, metas alcançáveis. Metas alcançáveis, porque isso vai garantir que esse processo seja melhor e que seja mantido a longo prazo, que é o que a gente vê que é o sucesso do emagrecimento. Não são quantos quilos você perde, é o tempo que você consegue manter. Convidadíssima para retornar ao nosso podcast. Vai ser um prazer. Gratidão pela sua disponibilidade mais uma vez. Parabéns pelo trabalho lindo que você vem construindo, desenvolvendo. E se você quer falar com a Bel, eu vou deixar aqui o @ dela, né? @BelVieiraNutri, pra você seguir também no Instagram. Ó, aparecendo aí no rodapé do seu televisor. Tá? Ó, @BelVieiraNutri. Aí você segue, ela sempre posta a rotina frenética que ela tem. A gente não se sente louca sozinho, é tão bom isso. Exato. E além disso, também para você saber, ela sempre coloca a rotina que ela falou, hoje eu venci, hoje eu consegui fazer isso. Então, quer dizer, aquela coisa das metas alcançáveis. Exatamente. Que eu acho super importante. E se você quiser, e é aluno também da Academia Focus, também pode, não é, passar por consulta com a Bel por lá. Tá bom? Mas se não é aluno, também chama no direct que ela te explica direitinho todos os meios que você pode fazer, não é? Essa consultoria. Exatamente. Com Dona Isabel Vieira, nutricionista. Beijo no seu coração. Beijo, Fabi. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a Focus também por abrir esse espaço pra gente. Exatamente. Um beijo no seu coração. Uma excelente semana, tá? Obrigada pra todo mundo também. E você que nos acompanhou em mais um Além da Saúde podcast, meu eterno agradecimento. Excelente semana a todos vocês. Semana que vem a gente volta com uma edição novinha. Conto com o seu carinho, com a sua audiência. Excelente semana, juízo, mas não muito. Beijo no seu coração. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.